jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. A melhor notícia para o Flamengo é que a informação que chega é que o time treinou bem. E o Felipe Luiz encontrou uma forma de deixar o Internacional atordoado. Atordoado. O Inter vai ficar atordoado, tá? Vamos confiar no trabalho do Felipe Luiz. Olha, a gente vai trazer aqui a provável escalação do Mengão. A gente chega aqui também lembrando que, cara, todos os números e estatísticas que a gente traz aqui no nosso canal são do SofaScore. Você pode acompanhar no SofaScore. Baixe agora mesmo, é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Baixe, o QR Code está na tela. Tem aí também na descrição, no comentário fixado. Você pode baixar agora mesmo o SofaScore. Também estamos aqui com a Vivi Homes Orlando. Você pode estar garantindo a sua casa para investimento ou moradia em Orlando. Chama a Vivi, @Vivi Homes Orlando. Fala que veio indicado do Paparazzo, né? Além disso, emagreça com saúde também, sem perda capilar, na Mais Cabelo. Cara, a gente já falou aí com vocês sobre a questão do Flamengo surpreender o Internacional. A péssima notícia para eles também, que a gente vai falar aqui sobre essa escalação, essa situação toda envolvendo aí esse jogo, já decidiu o final de Campeonato Brasileiro. Para mim, final de Brasileiro, você sabe que 87 é do Flamengo, o Sport nem a Série B ganhou, que foi na moedinha, então 87 é do Flamengo. O Internacional, se ganhasse também, não ia jogar contra o Sport, então Flamengo e Internacional já decidiram o título brasileiro. Pontos corridos também, o Flamengo sempre levando a melhor, e hoje, né, vamos manter essa escrita aí contra o Internacional. Olha, a gente tem aí o Bruno Henrique, tá? Vou falar sobre isso, que é um dos membros ali da cavalaria que pode entrar no segundo tempo. Não acredito que comece jogando o Bruno Henrique, mas é importante a gente falar como isso, com essa situação toda. Bruno Henrique é o terceiro maior carrasco do Internacional em confrontos. Flamengo e Inter têm uma longa história de confrontos decisivos aí no futebol brasileiro e sul-americano, e o Bruno Henrique se destaca como o terceiro, tá, maior carrasco deles aí, com 3 gols marcados. Entre os maiores artilheiros do Clássico, Zico lidera com 9, incluindo um gol decisivo na vitória por 3-2 em 82, que eliminou o Inter do Campeonato Brasileiro naquele ano, tá? Aí o Flamengo depois é campeão em cima do Grêmio, do rival do Inter. Gabriel Barbosa é o segundo na lista com 4, seguido por Adriano, Arrascaeta e Bruno Henrique, todos com 3 gols. Então, o Arrascaeta, que não joga hoje, né, uma tristeza, é justamente o jogador que tem ali junto com o Bruno Henrique 3 gols. Olha só, a gente traz aqui para vocês informação aqui com relação a escalação e tudo mais, para a gente falar sobre a grande notícia, né? E também sobre a despedida no Maracanã hoje. A gente tem aqui uma outra boa notícia: o Agustin Rossi foi eleito aí o melhor goleiro de julho do Brasileirão, e ainda tem gente que reclama. Realmente, ele tem algumas coisas que todo mundo erra, gente. Ele tem algumas falhas ali. Ele tem algumas falhas? Ele tem algumas falhas, tá? Mas em 5 partidas disputadas pelo Flamengo no período, ele conseguiu manter aí a meta intacta em 3 ocasiões, tá? Foi peça fundamental. Então o Flamengo não tomou gol em 3 jogos aí dos 5 que disputou. Importante aí a gente falar sobre isso do Rossi. Olha, a gente teve aí também ontem à noite, tá? Por volta das 7, 8 horas da noite, a gente teve o pessoal fazendo ali, preparando o mosaico. Vai ter mosaico hoje, dizem que vai ser um mosaico aí espetacular, né? Nos setores, no setor leste ali vai acontecer a preparação. Aconteceu ontem à noite a preparação do mosaico, então chega cedo, mas não pega antes, né? Na hora que o time está entrando em campo, você levantar, tá? Então vamos fazer um mosaico maravilhoso hoje. Estarei lá na arquibancada com vocês. Então, cara, realmente hoje promete ser assim uma grande, além de uma grande festa, uma grande pressão, um verdadeiro inferno, entre aspas, óbvio,
para o Internacional. Então, o jogo das 21h30, né? Todas as informações aqui agora para vocês. O estádio aí do Maracanã vai estar abarrotado, mais uma péssima notícia para eles. Vai ser lotação total. Cara, acredito que a gente tem ali entre 65 e 69 mil presentes hoje no Maracanã. Há uma amizade entre as torcidas, então não tem tanta preocupação. Até mesmo eu fiquei sabendo que tem churrasco para os torcedores do Inter, como sempre, e lá também para a gente. É uma amizade, uma reciprocidade. Transmissão da Globo na TV aberta, ESPN TV por assinatura e Disney no streaming, tá? Então, a provável escalação do Flamengo, que a gente trouxe desde ontem para vocês, parece que vai se confirmar. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre Ouvinha, tá? Jorginho, Alan, Luiz Araújo. O Luiz Araújo que vai fazer a 10? Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Eu não vou falar. Eu acredito que o Felipe Luiz tenha preparado uma surpresa. Acredito nessa escalação. Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro. Mas eu não vou falar como é que eu acho que o Flamengo vai atuar. Eu não vou falar. Vou deixar vocês na criatividade, né? Pensando como pode ser. Mas vai ter alguma coisa aí. Vai ter alguma coisa aí. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero prejudicar de forma alguma. Deixa a surpresa desagradável para o Inter. Surpresa desagradável para o Inter. Deixa para eles. Porque eles já não pagaram o Thiago Maia, vão utilizar o Thiago Maia e não pagam por ele, né? Estão aí já contratando, gastando os tubos, mas não pagam a contratação do Thiago Maia. E, cara, mais de ano aí o Flamengo vendeu. Foi na gestão do Landinho, os caras não pagam. O Lille tem dinheiro a receber, o Flamengo tem dinheiro a receber. O Flamengo tem que convencer o Lille a entrar na FIFA, porque a FIFA é rápido. Você vê que o Corinthians já levou o transfer ban. O Flamengo convence o Lille a entrar na FIFA contra o Internacional, porque a CBF é responsável pelo CNRD. A CBF tem que fazer alguma coisa, cara. A FIFA age rápido e pune o Corinthians, pune todo mundo. Agora, o Flamengo tá para receber do Internacional um tempão e a CBF não faz nada. Cadê a CBF para cobrar o CNRD lá dentro para resolver essa questão aí? Ninguém resolve. Tá? E o Inter não pagou pelo Thiago Maia. E olha a escalação, que absurdo. Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Thiago Maia, titular, Alan Rodrigues, Tabata, Alan Patrick, Wesley, Ricardo Matias, desculpa. O técnico Roger Machado. Tá? Então eles não pagaram e vão utilizar o Thiago Maia. É vergonhoso. Tá? Arbitragem, o Dario Herrera da Argentina, assistentes Gabriel Chad e Facundo Rodrigues também da Argentina e o também hermano no VAR, Hernan Mastrangelo, tá? Então essas são as informações aí. O Flamengo prepara uma surpresa desagradável aí pro Internacional hoje no Maracanã, porque os caras não merecem, né, fazendo o que fazem, sem pagar o Flamengo, calote total, não merecem passar, gente. A vida não pode ser tão injusta nesse sentido. Eles não merecem passar por clube nenhum, não merecem ganhar nada. Um time que faz isso, que não paga ninguém, que contrata e não paga, é brincadeira, né? Olha, eu agora vou falar com vocês sobre a despedida que a gente pode ter no Maracanã hoje. A Pixibet pode ser a última partida da Pixibet na camisa do Flamengo no Maracanã. O Flamengo encaminha a rescisão amigável, estão resolvendo lá com a Pixibet como é que vai ser, se vai ter pagamento de multa ou não, está no jurídico já, mas a informação é que o Flamengo tem pressa para resolver e que hoje é o último jogo do Maracanã com a camisa tendo o patrocínio da Pixibet. Temos aí logo na sequência jogos do Brasileiro e da Libertadores
lá em Porto Alegre, no sul do país, e esses jogos aí ainda pode ser que a gente ainda tenha uma ou duas partidas com a patrocinadora Master ainda estando na camisa, mas não mais do que 2 jogos, ou seja, então hoje no Maracanã, tá? E deve isso acontecer num processo muito rápido. Hoje no Maracanã a gente deve ter aí a despedida da Pixbet, tá? Então a troca deve ser pela Superbet, tá? É o maior patrocínio da América, não é nem só do país, mas da América, tá? A gente está falando aí de mais de 600 milhões num contrato de 3 anos mais um, inicialmente 3 anos podendo ser mais um, e mais de 600 milhões nesses 3 anos iniciais, os fixos, né? E ainda tem metas e uma série de coisas. A informação com relação à Flabet é que ela tem é uma nova empresa, uma nova casa, que tem contrato de mais 3 meses ainda de exploração do nome Fla, que seria Flabet, e aí o Flamengo pode ser que não continue, tá? E aí ela mude o nome dela. Então isso tudo eu conversei para saber. Então a Bet Oficial da Nação pode mudar o nome, não seria mais o Flamengo, iria para a Superbet, isso é a informação que a gente tem também, né, por valores estratosféricos. Cara, tudo isso é uma notícia espetacular para o Flamengo. O Flamengo vai receber aí um valor jamais visto na América do Sul com relação a patrocínio. Então, a Superbet entra, e aí eu vou explicar o que está acontecendo, o porquê a Superbet quis fechar o patrocínio com o Flamengo e por que o Flamengo agiu tão rápido, porque os valores são assim inacreditáveis. Nem mesmo o pessoal da Pixbet conseguiu acreditar em valores tão altos oferecidos pela Superbet. E aí eu vou falar para vocês a cartada de mestre do pessoal da Superbet. Olha só, vocês sabem daquela lei que tá para entrar em vigor, faltam 2 meses aí para começar a valer, da questão das apostas, da limitação das casas de aposta. Vocês se lembram disso ou não? Que tem, ainda esse ano, apenas uma casa de aposta vai poder estar... Vocês lembram disso ou não? Eu vou lembrar, vou refrescar a memória de vocês. Apenas uma casa de aposta poderá estar nas placas de publicidade no estádio. Só uma. Ou aquela que é o name rights do estádio, ou aquela que é a patrocinadora master do clube mandante. Quem são os mandantes do Maracanã? Fluminense e Flamengo. Flamengo com 65%, Fluminense 35%. Falei Fluminense primeiro por quê? Porque ele já tem a Superbet. A Superbet chegando no Flamengo também, ela tem os 2 mandantes do estádio. Ela consegue garantir as placas de publicidade, que ela vai ter que pagar a Brax, que já pagou antecipação Flamengo, já fechou por antecipação com o Flamengo. Ela vai ter que pagar para comprar ali as placas de publicidade, ok. Só que ela consegue esse direito de poder estar nas placas de publicidade.